Boa tarde, pessoal. Vamos para o nosso exercício de resistência e materiais. Professor Fernando Sá, coordenador também da Faculdade de Anhanguera, Taubaté. Na Faculdade de Anhanguera, nossos alunos não ficam sem fazer nada em casa. Mesmo com coronavírus, aí nossos alunos estão estudando. Então vamos lá. Determine as cargas internas resultantes que agem na seção transversal no eixo C, no eixo dessa máquina mostrado na figura. Então ele quer saber o quê? Todas as cargas internas resultantes que agem nessa seção transversal. Seção transversal é como se estivesse cortando o eixo aqui, olhando na lateral. Tá? Então ele quer saber todas as cargas que estão sendo nesse ponto aqui. O eixo está apoiado em mancais. Isso aqui é um mancal, isso aqui é outro mancal. Mancal A, mancal B. Que exerce somente forças verticais ao eixo. Tá bom? Então ele está falando, ó. Exerce somente forças verticais ao eixo. Tá. O aluno, quando ele olha isso aqui, ele já quer de imediato fazer o método da seção, que é cortar aqui e separar em duas porções, tá bom? Se fizermos isso, nós temos a porção AC e a porção CD. Só que se olharmos a porção AC, nós não temos, tá, a força que o mancal faz nesse eixo aqui. E se optarmos pelo lado CD, nós também não conhecemos a força que o mancal está exercendo aqui em B. Então não dá para fazer esse método da seção agora. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que tratar todo o mancal aqui por um todo. Fazendo como? Fazendo o diagrama de corpo livre em todo o mancal. Tá. Então, o que nós temos aqui nessa outra figura aqui? Nessa outra figura aqui, tá? Aqui, ó. Vamos imaginar que não tem ainda, tá bom? Nós temos a Y, tá? Que é meu ponto A aqui, ó, certo? Então, meu ponto AY, nós vamos ter o quê? A reação do mancal, tá? Do mancal aqui no ponto AY, no ponto A. Nós temos aqui no ponto B a força que o mancal faz nesse eixo aqui, ó, tá bom? Bem no B, que nós vamos chamar de BY. Nós temos aqui uma força concentrada de 225 newtons, tá? Que já estava aqui na figura. E o que nós temos que fazer? Nós temos que trocar essa carga de 800 newton por metro, que é uma carga que está sendo distribuída aqui, por uma força resultante, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse 800 newton e vou multiplicar pelo quê? Por esse pedaço aqui, ó. 100 daqui aqui, mais 50 aqui, então, por 150 milímetros. Só que eu não posso fazer em milímetros, por causa do sistema internacional. Então eu vou ter que pegar os 800 e multiplicar por os 150 milímetros, tá? Em metro. Então os 150 milímetros em metro, ele vai ficar 0,15 metros, tá bom? Então eu vou pegar os 800 vezes os 0,15 metros, que eu vou chegar em 120 newton. Então esse 120 newton aqui é a força resultante que eu tenho aqui nessa área, tá bom? E aí, aplicando as equações de equilíbrio, nós temos o quê? Nós temos que a somatória das forças em x, tá? No eixo x aqui, é zero. Então, se nós temos o quê? A somatória no eixo x zero, então nós não temos esforço normal, NC é esforço normal, em nenhum ponto aqui. No C, não temos esforço normal nenhuma, não temos nenhuma carga aqui, ó, em cima. Então, o esforço normal também vai ser zero. Então, o que acontece? O somatório, tá, dos momentos, o somatório dos momentos em B tem que ser zero. Então, olhando aqui, uma força em AY tem um momento no sentido horário. Então, eu fiz aqui que no momento aqui vai ser horário. Tá, ó, horário, em relação a B. E 120 newton, que é a minha força resultante, no momento anti-horário em relação a 225 da carga concentrada. Então aqui é anti-horário. Vou fazer anti-horário aqui, certo? Em relação a B. Fazendo a somatória dos momentos e adotando o sentido horário como positivo, então eu vou adotar aqui o horário, tá? Vai ser positivo. E o anti-horário negativo, tá bom? Então, o que eu tenho? Eu tenho AY
que é meus resultantes aqui em A, vai ser vezes 0,4. O que seria o 0,4 aqui? É o 0,275 mais esse 0,125, tá bom? Aqui. Menos 120, que é o quê? Menos 120, porque eu estou na força resultante aqui, tá bom? Menos 120, vezes o quê? 0,125. O que seria o 0,25 aqui? O 0,25 é o momento em que a força de 120 newton, ela exerce o quê? No sentido horário aqui, tá? Mais 225, que é o quê? Eu tenho 200 daqui, ó, aqui, só que aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 50. Então, o que eu tenho que analisar aqui? Eu tenho que pegar aqui, ó, o meu centroide aqui, ó, tá? Do meu 50. Então, o centroide do meu 50 aqui, ó, descendo aqui, ó, seria 25. Então, seria 225 aqui, ó, milímetros, certo? Vezes o 0,1, que é esse ponto aqui, tá? 0,1, igual a 0. Fazendo tudo isso, o cálculo aqui, ó, a y vai ficar menos 18,75. Façam na calculadora, tá bom? Como está dando menos aqui, então eu quero dizer o quê? Que toda vez que der sinal negativo aqui, quer dizer que o sentido que a gente escolheu aqui, horário e anti-horário, ele estava errado. Então, tem que ser sempre positivo. Então, na hora de você definir se o momento vai ser horário positivo ou anti-horário negativo, então você pode escolher e aí você vai saber se a sua escolha foi certa ou não no resultado. Como deu negativo, então o sentido que eu escolhi está errado, entendeu? Então, essa reação, ela vai ser o quê? De cima para baixo, tá bom? Então ela vai ser assim, ó, nesse sentido assim, de cima para baixo. Então, nós acabamos de achar a reação em AY. Então agora, o que nós fazemos? Agora a gente pode usar o método da seção cortante. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escolher AC ou eu posso escolher CD. Como nós já achamos a reação em AY, nesse ponto, então vamos optar por fazer o AC. E aí nós vamos fazer o quê? O diagrama do corpo livre em AC. Então aqui seria meio que eu vou se desenhar esse mancal e ia fazer assim, ó. Ele aqui, fazer o pedaço dele aqui, e mais o pedaço aqui, ó, de 50 centímetros aqui, ó, certo? Isso aqui é o A. Então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho em C, então aqui seria o C, tá bom, ó? Essa parte aqui, ó, que eu cortei, tá? Nós temos o corte aonde eu tenho o quê? Uma força cortante, então a força cisaliante, minha força cortante é para cima, tá? Eu tenho um momento fletor, aqui ó, meu momento fletor, que é o sentido, momento fletor de C aqui, e eu tenho uma força normal atuando aqui em C. Só que eu já sei que a minha força normal, por causa daqui, ó, ela é 0, certo? Ela vale 0. Então, em A aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos uma força de 18, tá vendo aqui, ó? Em A, nós temos uma força de 18,75, que é aqui, ó, que nós achamos aqui em AY. Não coloco menos, porque menos quer dizer que eu escolhi o sentido errado, tá? Então tem que ficar positivo. Beleza. E o mancal faz essa força para baixo, tá bom? Sentido contrário. Beleza? Achamos aqui, então, que temos a força concentrada, tá? E aí o que acontece? A força concentrada aqui, ó, essa força concentrada aqui, ela é a substituição da carga distribuída. Tá vendo esse pedaço aqui, ó? Só que somente em 50 centímetros. Entendeu? Ó, eu tinha aqui 50 aqui e mais o comprimento de 100. Então, eu vou achar a força concentrada. Pensa assim, ó, 120 é a força resultante de tudo. Eu quero achar agora somente a força aqui nesses 50
nesses 50 milímetros, certo? Que é o quê? Que é o centroide. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho 800, tá? Se eu tenho 800 newton em 50 milímetros, eu posso fazer o quê? Eu vou ter 800 vezes 50, eu vou achar o quê? 40 newton, tá bom? Lembrando que eu tenho que passar aqui os 50 para metro, tá bom? Eu estou aqui em milímetro, tá bom? Ó, eu tenho que passar ele para metro. Aí, como é que funciona? Como é que funciona? Então, eu tenho aqui, ó, 40, tá? 40 newtons aqui nesse ponto. Então, as forças que atuam, tá bom? Nessa porção AC, aqui, ó, de A a C, é o quê? Eu teria aqui, ó, de A até aqui o ponto C, eu teria 200, certo? Aqui, ó, mais os 50 milímetros, que é esse pedaço aqui, ó, tá vendo? 200 mais os 50 milímetros, certo? E a força que eu tenho aqui, ó, e a distância que eu tenho da força resultante em relação ao centroide vai ser 200 mais 25. Por que 25? Porque 25 aqui, ó, é o centroide aqui do meu espaço aqui de 50 milímetros. Entendeu? Então, o que eu tenho? Eu tenho 25 mais os 200. Aplicando agora as equações de equilíbrio, o que eu tenho? Eu tenho que a somatória das forças do eixo Y é igual a zero. Tá? E quais são as resultantes das forças em Y? Seria o 18,75, que é o meu esforço aqui em AY, tá? Ó, em Y, mais o 40 newton que eu acabei de achar aqui, empurrando para baixo, ó, no eixo Y, tá bom? Então, o que acontece? A somatória desses dois tem que ser igual à minha força cortante, que é essa daqui, ó, a força cortante, ó, força, tá, ó, força cortante no sentido para cima. Então, a somatória disso, eu tenho que ter o quê? Igual à minha força cortante para equilibrar. Então, como que ele ficaria aqui, então? Ficaria menos 18,75, que é o meu esforço em AY, menos 40, tá? Que é a carga que eu estou encontrando, mais o quê? O meu esforço cortante, tá bom? Seria o meu cisalhamento aqui. Tudo isso tem que ficar igual a zero. Fazendo a jogadinha aqui, tá? Passando esses dados para cá, eu vou ter um esforço cortante de 58,8 newton. Beleza? Vamos lá, estamos terminando. Agora, o que eu vou fazer aqui? Já estou terminando. Vamos para cá. O somatório, então eu já achei somatório aqui, tá? Das forças em X, já achei a somatória aqui das forças em Y, agora falta o quê? O momento, certo? Então vamos lá. O somatório dos momentos em A também tem que ser zero, tá? Então o que acontece? Vamos pensar assim, ó, em A, tá? Em A, vamos colocar aqui, ó. Então, ó, em A, tanto aqui como aqui, nós vamos o quê? Nós temos uma força de 18,75 newtons, tá? E ela é zero. Por quê? Por que é zero? Porque ela passa, tá? Pelo ponto A. Pelo ponto A. Então, o momento, tá? Da carga normal aqui, de NC, é zero. Se a força normal é zero, nós não temos o quê? Nós não temos força normal. Então, as duas forças que provocam o momento aqui em A, tá? É 40 newtons, certo? Que é esse esforço aqui, e o VC, que é a carga contrária. 40 no sentido horário e VC no sentido anti-horário. O momento, então, o momento de C, do ponto C, nós vamos adotar o quê? Vou adotar aqui como anti-horário, tá bom? Anti-horário
anti-horário como positivo. Lembrando que você pode chutar isso aqui. Como é que você vai saber se está certo? Na hora que sair o resultado. Então eu vou fazer assim, ó, o momento em C mais a força, né, cisaliante, a força contrária ali no ponto C, vezes 0,250, que é o que é o 250? É o 200 mais o cinquentinho aqui do ponto C, certo? Menos 40, tá? Ó, menos 40, que é o esforço aqui, que nós temos já, vezes o quê? 0,225, que é o 225 aqui em metros, tá? Ó, que é esse 225 aqui em metros, tá bom? Ó, que é daqui até o centroide aqui, ó, certo? Que seria o meio do 50. Vai ser igual a 0, tá? Aí você vai falar assim, ó, mas por que eu escolhi o sentido horário, professor? É aquilo que eu falei. Você pode escolher o jeito que você quiser, tá bom? A gente vai saber no resultado. Então, se você fizer essas contas na calculadora, você vai chegar que o momento no ponto C é menos 5,7 Nm. Então, ó, negativo significa o quê, professor? Significa que o sentido que eu escolhi aqui, tipo anti-horário positivo, estava errado. Então, o que acontece? Que o momento no ponto C, ele é anti-horário, né? Que eu tinha escolhido, ele é contrário. Por que ele é contrário? Porque deu negativo. Então, o certo é ele ser o quê? No sentido horário. Tá? Então, resumindo o exercício, nós achamos que o esforço em C é 0. Nós achamos o quê? Que o esforço cortante é 58,8. Tá? Ó, nós achamos... Deixa eu pegar aqui onde que... Nós achamos aqui, ó, tá, ó, que é 58,8, tá vendo, ó? E nós achamos aqui que o momento em C é 5,7 Nm no sentido horário, tá? No sentido horário, desse jeito para cá, tá bom? Horário, que é o meu, aqui, ó, que é o meu, aqui, ó, que é o momento no ponto C. Beleza, pessoal? Então, pause o vídeo, vai dando pausa, refaça isso, não entendeu, manda um WhatsApp. Falou, galera? Então, bom Natal, feliz Ano Novo, brincadeira, até semana que vem.